Boa noite a todos. Meu nome é Gilda D'Agostino eu sou endocrinologista pediátrica do Hospital de Amor Infanto-Juvenil de Barretos. E fui convidada pela SOBOP para fazer essa apresentação. E esse grupo PENTEC, né, é um grupo de estudos de efeitos da radioterapia no paciente pediátrico. Então, esse artigo nós achamos interessante, apresentamos no grupo e a Ana Lígia pediu, então, que eu fizesse a exposição para que todos pudessem discutir. O nosso radioterapeuta, por um motivo particular, que ele tinha um plantão, não pôde comparecer, porque eu acho que a contribuição dele seria importante. Então, vocês me desculpem se houver falhas, né, na minha apresentação, mas eu não sou radioterapeuta, né, eu sou endocrinologista. Então, quando vocês quiserem, já podemos começar a apresentação dessa revisão. Eu trouxe alguns modelos de outros artigos para ilustrar o conteúdo da revisão. Inclusive, na bibliografia, as referências na bibliográfica desse artigo, tem os artigos que eu vou mostrar para vocês, e outros não. Mas eu achei que para ilustrar, eu trouxe então algumas fotografias interessantes. Então, essa revisão trata dos efeitos biológicos tardios da irradiação. E a resposta da a principal resposta, né, induzida pela radiação, uma das principais respostas, é a resposta imune. Então, isso nós estamos falando dos efeitos tardios, porque o efeito precoce, né, o imediato, vocês sabem que é a quebra do DNA, das fitas do DNA e a morte celular. Então, nós não estamos falando dos efeitos precoces, sim dos tardios. Então, como efeito tardio, existe, então, uma resposta imunológica, né, induzida pela radiação. Então, existe uma invasão de macrófagos, né, e de linfócitos, fazendo, então, que citocinas inflamatórias aumentem, né, no tecido que foi irradiado. Isso leva a uma inflamação de baixo grau crônica, né, que favorece depois as consequências dos efeitos tardios. Outro fator importante da radioterapia a longo prazo é uma disfunção da mitocôndria. Então, os macrófagos e os linfócitos, eles agridem também lá o núcleo, né, da mitocôndria e elas produzem, então, essas espécies, né, reativa de oxigênio, que é o ROS, e esse ROS é o que vai manter esse estresse oxidativo, né, aumentando ainda mais a inflamação na célula, favorecendo, então, a lesão tissular. Além disso, né, existe como agressão à célula a falta de reparo, porque essa oxidação que acontece na disfunção da mitocôndria, né, favorece o encurtamento dos telômeros. E o telômero tem a função de proteger o cromossomo. Então, se ele é encurtado, existe então uma alteração genômica do cromossomo, quer dizer, o cromossomo perde o seu protetor. Então, todos esses fatores, né, a inflamação, o estresse oxidativo lá, e a, e a perda, então, o encurtamento dos telômeros leva ao envelhecimento precoce celular. E esse envelhecimento precoce celular é o que se manifesta, né, com as sequelas que o paciente vai apresentar. Então, aqui tem esse desenho que eu achei bem bonito, né, mostrando o que nós acabamos de falar. Então, aumento dos lisosomas, uma autofagia, invasão lá dos macrófagos e dos linfócitos, a alteração lá dos telômeros dentro do núcleo da célula, né? A disfunção da mitocôndria, tudo isso é um conjunto de fatores que leva então a uma inflamação crônica, fibrose, uma remodelação do tecido, né? Uma alteração da imunidade
E tudo isso tem uma sigla que chama SASP, que é o fenotipo, então, desse, vamos dizer, desse microambiente, né? E esse fenotipo é o que, na verdade, se traduz como uma senescência prematura. Então, essa senescência prematura tissular é que é expressada pelas sequelas que o paciente apresenta. Então, aqui está todas as, os efeitos, né, dessa inflamação crônica de baixo grau em vários tecidos, né? Então, na parte metabólica, hepática, gastrointestinal, cardiovascular, na parte das neuropatias e também as lesões ósseas, né, osteoporose e osteopenia. A sensibilidade da irradiação depende da idade. Então, lá intraútero, né, se a gestante recebe uma radioterapia na pré-implantação, né, do óvulo, esse feto nem vai acontecer, né? Ele já morre, né? Então, o óvulo já se perde, tem uma letalidade 100%. Se a radioterapia acontecer naquela fase de maior organogênese, então nós vamos encontrar malformações, uma mortalidade neonatal alta e um retardo de crescimento. E se a radioterapia já foi posterior a essa fase de maior organogênese, o que se observa é o retardo de crescimento neonatal permanente e também uma menor sobrevida posterior, né? Pré e também neonatal. Agora, nas diferentes fases da vida, existem crescimentos rápidos. Então, por exemplo, a fase do tecido linfóide, né, que é desde o nascimento, com um pico grande na puberdade, depois caindo, né? Existe o crescimento do sistema nervoso, né, dos neurônios, né, desde o nascimento, completando a, os dendríticos e as sinapses até os 5 anos de idade. Depois, existe um platô, né, de crescimento dos neurônios, mas ainda continuam crescendo, igual que as células do cardíaco, os miocitos, né? E durante até os 5 anos de idade, onde o crescimento do esqueleto é maior e depois na puberdade, são fases onde a, as mitoses, vamos dizer, são ah, mais aceleradas, maiores, então essas fases de crescimento rápido é que tornam aquela criança mais sensível, né, ao efeito da radiação. E na época da puberdade, então nós sabemos, né, que existe uma sensibilidade maior, por exemplo, do aparelho reprodutor feminino aos efeitos da radiação, que logo vamos mostrar no outro slide. Então, conhecendo-se, né, que essas fases de crescimento, de maior crescimento, são as que são mais importantes aos efeitos, tanto precoces como tardios, na hora de escolher o tratamento, é importante ter isso em consideração. Sabemos que antigamente as crianças menores de 5 anos, ou até menores de 2 anos, elas ah, eram tratadas com radioterapia, e atualmente nenhuma criança menor de 2 anos, 3 anos de idade recebe esse tipo de tratamento, buscando-se então outras alternativas, justamente para minimizar esse efeito grande da radiação nessa idade. E nos diferentes sistemas, de acordo à fase de crescimento, né, nós vamos encontrar, então, alteração do sistema linfático, por isso que nessa fase maior, inclusive, além do efeito tardio ser mais importante, existe uma maior probabilidade de patologias desses diferentes sistemas, justamente porque as células se replicam mais nessa determinada idade, sendo mais suscetíveis tanto às doenças como aos efeitos de tratamento.
Então, observa-se, então, alterações importantes, né, no sistema neurológico, no sensorial, no gonadal, no hepático, no pulmonar, no renal, no cardiovascular e no músculo esquelético. No sistema nervoso central, o que se sabe é que, dependendo da idade, da dose e do volume da radioterapia, né, existe uma alteração cognitiva importante com diminuição do coeficiente intelectual. Isso se agrava se concomitantemente aquela criança recebe o metotrexate. Então, aqui mostrando aí no trabalho, eles mostram esse gráfico, né? Claramente é visível, né, que as crianças que apresentam radioterapia, que foram irradiadas em idades menores, e as que receberam concomitantemente o methotrexate, tem uma diminuição do coeficiente intelectual muito mais importante do que as outras crianças que receberam tratamento em diferentes, em idades maiores e sem o methotrexate. Na puberdade, existe, então, uma sensibilidade maior do ovário, porque o número de ovocitos, né, vai diminuindo desde o nascimento até a menopausa. E nessa fase da puberdade, o que se sabe é que doses muito menores de radioterapia, né, são suficientes para produzirem a lesão ovariana e infertilidade. Então, a criança de 1 ano de idade recebendo 7 grays tem o mesmo efeito de uma adolescente de 15 anos que recebe metade da dose, né? Então, esse conceito é conhecido, todos nós já sabemos. Então, o ovário puberal é muito mais vulnerável do que o da criança menor de 5 anos de idade, de 1 ano de idade. O sistema cardiovascular não se sabe exatamente, apesar dele ter naquela curva de crescimento, né, ele acompanha, né, a parte neurológica, mas não se sabe ao certo, não existem dados suficientes para saber qual é a idade de maior risco, né? Porque se sabe que as crianças que concomitantemente recebem antraciclos, né, vão ter um risco muito maior de cardiomiopatia, né? E quanto menor a idade onde ela recebe o antracíclico, maior vai ser o efeito tardio, levando às lesões cardiovasculares. No esqueleto, os efeitos são diferentes para cada tipo de osso, né? E os ossos longos, que o crescimento na porção distal é mais importante, eles têm uma sensibilidade maior e as crianças que recebem radioterapia na coluna vertebral, no neuroeixo, vão apresentar alterações importantes do crescimento da coluna. E aquelas outras crianças que irradiam o abdômen, por exemplo, né? Sem necessariamente ser o neuroeixo, se a radioterapia afetar a vértebra, né? Próxima à zona irradiada, então ela vai ter uma chance muito grande de ter uma escoliose. E essa dose de radioterapia, né, ela é mais sensível, quer dizer, doses menores em crianças menores vão fazer o mesmo efeito de crianças a partir de 6 anos de idade, quando o crescimento já não é tão importante para comprometer a coluna vertebral. O sistema sensorial também acompanha, né, o crescimento neurológico, mas não existe também dados precisos da idade onde a sensibilidade é maior. O que se sabe é que depois dos 3 anos de idade, a radioterapia afeta menos a perda auditiva do que em idades menores. Então, a idade limite aí para que a sensibilidade diminuísse seria a partir dos 5 anos de idade, mas isso não existe assim um estudo detalhado comprovando isso. O que se sabe na parte prática que as crianças maiores irradiadas não apresentam perda auditiva como as menores. E aqui ele apresenta essa tabela mostrando então
de acordo com a idade, qual é a vulnerabilidade maior. Então, as crianças menores têm todas as alterações possíveis, né? Da neurocognição, das inibição da músculo esquelética, alteração da dentição, hormônio de crescimento, catarata, e as crianças pequenas, que são irradiadas no tórax, também vão apresentar posteriormente uma hipoplasia mamária, né? A função do fígado, ela pode ficar alterada, né, a longo prazo, desde que teve a radioterapia, e o fator mais importante das crianças irradiadas tão pequenas, né, é o aparecimento de uma neoplasia subsequente. Então, meningiomas que são mais frequentes e sarcomas. Ah, as outras alterações mencionadas aqui não têm um efeito tão certo, né? Dependendo da idade. Então, em qualquer idade, você pode ter essas outras alterações, mas lembrar sempre que criança menor, sempre a acessibilidade que apresenta é mais importante. Então, a consideração final que eles recomendam é que quando você for fazer um tratamento, né, pensar na idade daquela criança, né, qual seria o tratamento melhor para ela, e se a radioterapia naquela idade não irá ter uma consequência de futura pior. E lembrando agora que tratamentos modernos, né, inclusive com técnicas modernas de radioterapia, como a protonterapia, né, prometem são promissoras no sentido de que possam diminuir os efeitos tardios, mas ainda não existe assim um follow-up tão grande para abolir os efeitos, né? Então a gente ainda vê que os efeitos são menores, mas eles ainda estão presentes. Então, o que se recomenda é que os pesquisadores busquem, né, outros tratamentos alternativos para que esses tratamentos que possam lesar as células e, posteriormente, darem efeitos negativos sejam minimizados. Eu achei esse artigo, assim, geral, mas um pouco pobre, né? Não sei. Então, eu pensei que fosse interessante trazer algumas ilustrações clínicas, então eu separei alguns slides e espero que, para ilustrar, vocês também achem interessantes. Então, aqui, para lembrar, esse menino foi a primeira criança que está publicada, né? Que recebeu uma radioterapia, né? Era um linfoma de Hodgkin. Em 1901, ele foi tratado, então, com radioterapia. E aqui o autor fotografou antes do tratamento e um mês depois, mostrando que houve uma resposta importante. Não há relato da evolução dessa criança, né? E pelo tratamento da época, né? Eu acho que a evolução não deve ter sido muito favorável, mas claramente se mostra que a radioterapia foi eficaz. Aqui o Cushing, né? Ele tratou essas meninas, as gêmeas, uma das gêmeas, era um neuroblastoma. Então, ele operou, depois fez a radioterapia. E o que ele observou com o passar do tempo é que a menina que foi irradiada cresceu muito menos do que a irmã gêmea, né? Então, ele deduziu que o hormônio de crescimento pudesse estar afetado. Mas o que ele não sabia é que a radioterapia dá uma disfunção, né, da neurosecreção do hormônio de crescimento, e que a partir de 5 anos pós-tratamento, a maioria das crianças tem deficiência do hormônio de crescimento. Então, esse é um gráfico mostrando o teste de tolerância à insulina, né, de vários anos após a radioterapia, mostrando que, dependendo da dose que a criança recebeu, o efeito vai ser mais precoce ou mais tardio, mas sempre haverá um prejuízo da secreção
ou da neurosecreção, ou a partir ao longo do tempo, da própria secreção do GH na pituitária. Então, isso explica, né, o que o Cushing desconfiava. E o que é interessante é que em 1925, né, o Bailey dizia que a radioterapia é uma ferramenta importante, né, no tratamento coadjuvante da cirurgia nos pacientes que tinham meduloblastoma. Isso foi em 1925. Então, aqui está uma criança, né, que foi tratada também com radioterapia antes e 4 meses depois, né, e esse menino recebeu a radioterapia em 1926. Também não sabemos a evolução qual foi. Em 1953, a radioterapia já era feita no neuroeixo, né? E a criança ficava nessa posição para receber o tratamento. E nessa época, em 2019, né? Parece que eles copiaram da observação anterior, reafirmando, né, que a radioterapia é uma ferramenta importantíssima na sobrevida das crianças com meduloblastoma. Aqui só para mostrar a diferença, né? De como era feita a radioterapia em 1953 e como agora é feita em 2019 com a protonterapia, né? Então, houve um avanço grande tecnológico. Aí as vértebras, os núcleos de ossificação das vértebras, né? Elas são lesadas, né? Pela radioterapia e por isso que a criança apresenta o encurtamento da coluna vertebral, comprometendo a sua estatura final, né? Agora, com a prototerapia, o que se tenta é que o foco, né, seja bastante, que atinja o alvo, né, da lesão, sem que os tecidos adjacentes, né, se comprometam, justamente para minimizar aquele efeito que nós vemos do encurtamento da coluna e também da escoliose. Então, aqui a prototerapia, né, ela tem essa vantagem, né, de preservar os núcleos, de tentar preservar os núcleos de ossificação da coluna, né, eh, evitando, então, uma hipertrofia dos intervertebrais posteriores e uma infiltração gordurosa do corpo vertebral posterior, minimizando, então, a escoliose. Mas aqui, esses dois adolescentes, né, eles não tiveram essa oportunidade de serem tratados com a proton-radioterapia e nitidamente se observa, então, um encurtamento importante da coluna, né? Aquele menino que foi irradiado aos 17 meses, se vocês compararem com a outra menina que se irradiou aos 5 anos, o comprometimento dele é maior. Então, outra vez mostrando, né, que independente do tipo de radioterapia que se usou, a idade tem a sua importância grande. Aqui outro exemplo, né, mostrando então essa alteração importante, o encurtamento e deformidade da coluna vertebral pelo efeito da radiação. E aqui é interessante esse gráfico, né? Porque nessas crianças que têm um encurtamento da coluna, o que se, na evolução clínica, se mede a estatura sentada, né? Então, esse gráfico está mostrando, então, a estatura sentada e a estatura com ele de pé. E no tratamento com hormônio de crescimento, o que se observa é que existe uma resposta grande das extremidades, mas a coluna, a altura sentada não se modifica. Então, apesar de responderem ao tratamento do hormônio de crescimento, a estatura final fica comprometida porque no conjunto, né, da estatura final
do indivíduo, você tem a soma, né, da coluna vertebral mais o segmento inferior. Então, essas crianças ficam com comprometimento de 5 a 6 centímetros a menos do que seria a estatura-alvo. Então, existe crescimento das pernas sem o crescimento correspondente da coluna, mostrando então que houve uma lesão definitiva dos núcleos de ossificação das vértebras. Aqui é um exemplo de um nefroma mesoplástico, né, que foi irradiado aos 2 anos de idade, mostrando então uma escoliose importante, né, aos 12 anos de idade. E aqui essa é uma histologia mostrando o efeito da radioterapia na cartilagem econdral. Então tem uma degeneração da cartilagem, né? Existe um espessamento da placa óssea, a cartilagem fica calcificada. E como é um artigo antigo, né, de 52, o autor ressalta que você vê essas alterações na radiografia simples do osso, né, aquelas linhas brancas que a gente aprendeu que são linhas de parada de crescimento, né? Então, mostrando aqui histologicamente por que que essas crianças apresentam, então, um retardo importante de crescimento, né? E essa histologia é do crescimento das vértebras, né? Também. Aqui mostrando, então, a diferença entre a fototerapia e a prototerapia, né? Onde claramente se vê que existe uma redução, né, de radiação nos tecidos adjacentes ao tumor, né, aí da coluna. Aqui também mostrando, então, a fototerapia e a próton, né, preservando, então, a vértebra, né, poupando os corpos vertebrais. Aqui já é uma imagem mostrando como a prototerapia pode proteger a tireoide, né? Então, vocês veem que na fototerapia existe uma área muito grande irradiada, e na próton essa área é reduzida, com isso esperando-se que a disfunção da tireoide e o aparecimento de nódulos ou mesmo câncer seja menor, né? Aqui mostrando o efeito da radioterapia na tireoide, uma criança que tinha o rabdomiossarcoma da nasofaringe, né? Era um nódulo, mas que, por sorte, nesse paciente, foi um nódulo benigno. Então, mostrando que o efeito, depois de 4 anos, né, da rádio, esse menino foi irradiado aos 10 anos, né? Então, houve um aparecimento precoce do nódulo, porque geralmente a descrição é que esses nódulos aparecem, a maioria deles, depois de 10 anos da radioterapia. Então, as vantagens da prototerapia é que diminui os efeitos tardios, né? Porque ela faz o ajuste, né, preciso do tecido irradiado, né? E com isso existe, então, uma diminuição também da segunda neoplasia, uma melhora da qualidade de vida, né? E a efetividade biológica se mostrou que é similar à da fototerapia, né? Então, o que se espera é que exista uma cura com menos efeitos tardios, né? Mas ainda não se sabe a follow-up, um segmento mais prolongado, né? Qual seria a diferença entre os dois tipos de tratamento, mas certamente a próton é mais favorável. E na parte do sistema endócrino, né? O que se observa, assim, a longo prazo, né, como efeito tardio, são deficiências múltiplas, né, na irradiação do sistema nervoso central, do crânio, na tireoide, disfunção, nódulos e câncer, né? No crescimento existe um encurtamento da coluna vertebral, a escoliose e também a deficiência do hormônio de crescimento, né, prejudicando a estatura final. E infertilidade, tanto masculina como feminina, por irradiação das gônadas.
Aqui é um slide mostrando qual é a sequência, né? Porque a irradiação do crânio, né, como um todo, ela apresenta, tem como efeito tardio uma disfunção, uma hipofunção gradual, né? Então, o hormônio de crescimento é o mais comprometido, né, de aparecimento mais precoce, seguindo-se depois da a radioterapia, né, da, na região da tireoide, né? Então, o hipotireoidismo primário seria uma deficiência também que aparece mais precocemente, e a deficiência do TSH é a menos frequente e seguida, sendo que é do ACTH, então uma insuficiência adrenal central, também aparece depois de 4, 5 anos da radioterapia, né? E, e tudo isso depende também da sensibilidade da criança, da dose que ela recebeu, mostrando então que essas disfunções, né, podem ser mais precoces ou mais tardias, né? Mas depois de 5 anos de radioterapia, a maioria das crianças apresenta deficiência do hormônio de crescimento, sendo que algumas já no primeiro ano, né? No sistema reprodutor feminino, né, a radiação do sistema nervoso central produz um hipogonadismo, né, hipogonadotrófico, e levando então a uma infertilidade, né? E a radiação pélvica, espinal, abdominal, né, o, a TBI, já compromete a função da gônada em si, né, dando um hipogonadismo hipergonadotrófico. E o que se sabe que a radioterapia, né, nessas regiões, além de comprometer o ovário, também compromete o, o útero, né? Então, existe uma insuficiência vascular uterina, esse útero vai ter um desenvolvimento menor, vai ser hipoplásico, desfavorecendo, então, uma gravidez normal, né? E naquelas pessoas onde se conseguiu chegar a uma gravidez, ah, os partos prematuros e abortos espontâneos são bastante frequentes, né? Então, tanto a radioterapia central como a pélvica, né, ou em regiões onde possam comprometer os ovários, leva como efeito tardio a infertilidade, né? E antes, sendo que em alguns pacientes, né, você ainda pode ter uma menopausa, uma irregularidade menstrual, uma menopausa precoce e uma puberdade tardia. Mas na radioterapia central, né, dependendo da dose, se for mais de 30 graus, o hipogonadismo já é definitivo. E a radioterapia nos testículos, né, eles afetam tanto a célula de Leydig como a de Sertoli. Então, também o resultado final é uma infertilidade, um hipogonadismo, levando então a uma diminuição também da testosterona, né? Porque a célula de Leydig também é afetada. E se a radioterapia for central, a longo prazo, o que ocorre é um hipogonadismo hipogonadotrófico, levando também a uma hipofunção, né? Tanto de Leydig como de Sertoli. Então, era isso que eu queria mostrar. Eu agradeço a atenção de vocês pelo horário, né? E pelo tempo que vocês tiveram pacientemente ouvindo uma revisão que não é bem a minha área, né? Porque eu não sou radioterapeuta, mas tentei mostrar alguma coisa dos efeitos, né, na parte clínica que eu acho interessante. Então, muito obrigada a vocês por me ouvirem. Nós é que Foi ótimo. agradecemos, doutora Gilda. Isso. Se tiver alguma pergunta, não sei que eu possa responder, se eu não souber, fico devendo a resposta para depois. Nós que agradecemos aí pela sua
apresentação e discussão, e principalmente por ter enriquecido o artigo com essa segunda parte aí. Isso foi muito interessante para a gente poder compreender melhor, né? É, Eu acabei não conseguindo entrar em tempo, porque tive um probleminha aqui de conexão, e tanto que não estou conseguindo ligar minha câmera. Mas, em nome do G7, queria agradecê-la pela participação, por ter aceito o nosso convite. E estamos aí, a doutora Gilda está à disposição para alguma pergunta, se quiserem falar ou enviar pelo chat. Só deixa eu, elogios só- aqui no chat para a senhora. deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Porque eu Não, estava estão com. só elogiando É, mesmo. Doutora Gilda, boa noite. Verônica. a Verônica. Oi, consegui chegar. Que bom. Agora eu Consegui. estou no computador. É, isso aí. Parabéns, tá? A senhora tem uma didática incrível e mesmo com a sua humildade dizendo que não é da área, consegue dominar muito bem, tá? Então, é uma coisa muito sincera. Eu tenho uma É pergunta de que. leiga para a senhora. Sim. É uma pergunta de leiga, né? Claro que eu não sou endocrinologista, mas o endocrinologista, ele aguarda a queda do GH natural, de maneira assim visível com seus efeitos, ou já age preventivamente, sabendo dessas consequências futuras e esse impacto na saúde como um todo do paciente que fez a radioterapia? Qual a sua opinião, por favor? Então, com o consenso geral, você avalia, né, o hormônio de crescimento, que a gente sabe, né, que ele vai ficar deficiente, né, dependendo do tratamento que fez, mas existe um prazo, né, de 2 anos da criança livre de doença para você dar o tratamento. Então, eu particularmente não faço, a gente não faz o teste de tolerância à insulina, que é o padrão ouro, né? Porque você, além de dosar o hormônio de crescimento, você dosa também o cortisol. Mas para o teste ter valor, você tem que fazer, provocar uma hipoglicemia de 40 miligramas para menos. E se a criança já tem um antecedente neurológico, isso é perigoso, porque ela pode ter uma convulsão, né? Então, não se usa o teste da tolerância à insulina para as nossas crianças, a maioria neurológicas, que se usa o teste da clonidina. A clonidina é um hipotensor, ela faz uma hipotensão também na criança durante o teste, mas bastante assim, nada grave que não se possa levar o teste adiante. Eu, particularmente, só faço o teste da clonidina quando eu estou liberada pelo neurologista de tratar a criança. Porque não tem sentido eu fazer um teste sem ter um objetivo. Então, eu espero os 2 anos, vou acompanhando a criança, não no hormônio do crescimento, mas nas outras trofinas, né? Importante, sempre eu fico preocupada com a insuficiência adrenal, porque se ela tiver uma crise adrenal, ela é grave. Então, a gente monitora sempre a parte adrenal, monitora a tireoide, que já tem que ser tratada imediatamente, né, se você detectar disfunção. Mas o hormônio de crescimento nós deixamos para investigar depois, quando a criança já está com 2 anos, com doença estável, que você então já pode dar o hormônio de crescimento. Esse é o consenso. Existem alguns colegas, né, que depois de 1 ano já dão o tratamento, mas o consenso da maioria é esperar 2 anos, né? E pela experiência que existe no mundo inteiro, o que se diz é que o hormônio de crescimento ele não provoca uma recidiva do câncer, né? Mas todos os artigos terminam com a mesma frase, né? Mas você veja com atenção, acompanhe o seu paciente. A opinião minha é a seguinte: se você tem falta de hormônio da tireoide, você repõe.
Se tem falta de cortisol, você repõe. Se você tem falta do hormônio de crescimento, por que não repor? Não é? Eu acho que o bom, eu acho que é a mesma coisa, né? Só que o detalhe é que, às vezes, você tem que ter cuidado com a dose que você está repondo. Então, o IGF-1, que é um fator de crescimento, né? E ele está aumentado nos os acromegálicos, né? Que tem um IGF-1 aumentado, eles têm mais tendência, né? Ter um câncer lá de colo. Então, a gente tem o cuidado de monitorar o IGF-1 durante o tratamento. Ele tem que ficar no nível da média, né? E não acima da média, porque você não pode tratar a mais, tem que tratar repondo, né? E às vezes essa reposição é que não fica muito fácil de você saber qual é a dose. Entendeu? A dose correta é que ele, na reposição, se ele tem uma boa resposta, ele tem que duplicar a velocidade de crescimento. Aí eu sei que ele está respondendo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ver como que está o IGF-1, né? Se está naquele padrão normal, com o cuidado de não tratar em excesso. Porque tratando em excesso, aí realmente a gente não sabe que outras consequências podem ter. No Japão, eles descreveram, né, que uma criança que tomou GH depois apresentou leucemia, mas é um caso isolado e ninguém deixa de tratar as nossas crianças, porque já existe mais de 20 anos de experiência, né, no mundo inteiro, dizendo que é safe. Safe, mas com cuidado, né, monitorando sempre. Então, particularmente, eu não faço nem teste antes de 2 anos, porque eu não vou tratar, então, na verdade não precisaria nem fazer o teste, né? É que o SUS exige o teste para liberar o hormônio. Então, por isso que nós fazemos o teste. Mas se você tem uma criança que fez uma radioterapia de crânio, teve um crânio-faringioma, teve um tumor do sistema nervoso central, fez cirurgia, fez radioterapia, não está crescendo, eu não preciso de teste nenhum para saber que ela tem deficiência de GH. Só que o SUS exige o teste. Por isso que é feito o teste nessas crianças que já têm um antecedente neurológico e que seria desnecessário, né? Mas nós fazemos o teste porque senão ela não consegue a medicação. Se bem que a medicação atualmente não é tão cara, né? Acho que é R$ 60 um vidrinho, né? Não sei. Antigamente era 2.000, né? R$ 1.000, porque a Fiocruz fez o GH, né? Existe o GH, que é fabricado pela Fiocruz. Então, isso facilitou bastante, né, o tratamento. Mas existe essa exigência do SUS e eu ponho as minhas críticas, mas por outro lado eu acho que eles têm que ser exigentes mesmo, porque senão todo mundo estaria tomando hormônio de crescimento, né, até para ficar mais jovem. É Excelente, isso. obrigada pela resposta, pela aula, segunda aula, a Não, mas segunda tem aula do outra dia coisa, aqui. Muito tem outra coisa bom. que eu fico muito preocupada eu acho que os generalistas têm que saber, né? Se você tem uma criança que tenha falta de hormônio de crescimento, você pode esperar esses 2 anos para repor o hormônio. Mas se ela tem um hipotiroidismo ou uma insuficiência adrenal, não pode esperar, né? Então, Uhum. se concomitantemente ela tiver um hipotiroidismo e insuficiência adrenal central, primeiro você trata a insuficiência adrenal e depois o hipotiroidismo, né? Mas não é tratar o hipotiroidismo depois de 1 ano, não é isso. Concomitantemente, você dá a hidrocortisona, depois de 1 semana eu dou o hormônio da tireoide. Por quê? Porque se você fizer o contrário, ela tem uma crise adrenal. E sempre a mãe tem que estar alerta de que ela não pode suspender o acetato de cortisona tomando o hormônio da tireoide, porque ela faz crise adrenal.
E a explicação é que no hipotireoidismo tudo é mais devagar, né? O metabolismo é mais lento, então se você não tem reserva, o cortisol está dando para o gasto, vamos dizer assim, uma linguagem bem laica, né? Agora que o metabolismo daquela criança se normaliza, se exige mais cortisol, né? Ela não produz, então ela faz a crise adrenal. Então, esse não é dica, né? É um consenso, né? Importante, mas que às vezes os médicos se esquecem. Então, e a crise adrenal é muito grave, a criança morre, não morre da doença, morre da crise adrenal. Então, eu faço esse alerta a todos os colegas, né, que vêm crianças com insuficiência adrenal e, e o hipotireoidismo, então, primeiro sempre tratar a adrenal. O Muito que fantástico. mais, Verônica? Eu Deixar a vou gente ver passar a esse noite áudio. conversando, né, doutora Gilda? Mas, assim, a gente sabe que ao longo dos anos, literalmente, efeito tardio, a deficiência do hormônio do crescimento impacta no ganho de massa É, ventricular, né? e E a na gente perde dislipidemia, massa, né? É, perde mesmo massa ventricular, principalmente o ventrículo esquerdo, e que é uma coisa que deve ser por isso que andam juntas, né, de mão dadas, né? A cardio com a endocrinologia nos efeitos tardios, porque realmente os impactos são toma lá da cá, toma lá da cá. agora, eu Então, não tenho achei experiência, né, fantástico. do GH em adulto, né, porque eu não trato adultos, mas é importante, né, a reposição no adulto, por isso que você está dizendo. E depois eles têm dislipidemia, né, tem uma arteriosclerose precoce, né, pela Sim, falta sim, do hormônio de crescimento. Então, é importante também a reposição no adulto. Mas sempre a dúvida de quem trata é qual é a dose, né? Isso eu não tenho experiência, porque eu não trato adulto. Mas os consensos é que deve ser tratado também, né? Porque você não repõe o hormônio da tireoide com adulto? Repõe. Porque não vai repor o hormônio do crescimento, que não é só para o crescimento, né? É pela disfunção metabólica que acontece na falta dele, né? exato, é um efeito combinado, né? É. Fantástico, fantástico. Muito obrigada. Assim, eu Obrigada a enfatizei você. bastante, enfatizei muito porque em 2013 o professor Steven Lipschutz publicou uma série de casos, acho que foram 110 casos, 10 anos fora de terapia, 10 anos. O acompanhamento da massa ventricular foi nitidamente, é, houve a queda nítida, e realmente o que tinha em comum nesses pacientes foi exatamente a deficiência do GH, pacientes que tiveram É. irradiação do sistema nervoso central. E era um assunto que passava desapercebido, e até hoje em dia, né, alguns oncologistas esquecem dos efeitos cardiovasculares. Ah, não, foi cérebro. Ah, não, tudo bem. Ah, não, vai só para endócrino. Mas a coisa é combinada, o corpo é um todo, né? É, Então fica é. realmente essa mensagem aqui, É e porque não é um o prognóstico muito pessoal bom. só pensa no crescimento, né? Parou de crescer, não precisa tomar mais o hormônio, né? Ah, Não é isso pensa aí. nos outros efeitos, né? Fora do crescimento, né? Exato, exato. E como a sobrevida está cada vez crescente, maior, os efeitos tardios estão sendo bem mais observados, né? Isso. Parabéns mais uma vez. Eu vou deixar agora a palavra para os colegas, senão a gente fica batendo papo. Obrigada, Verônica. Eu Obrigada. que agradeço, professora. Até mais. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta ou algum comentário. Então, doutora Gilda, eu queria agradecer mais uma vez pela sua participação, por ter aceito o nosso convite, assim, até um pouco em cima da hora, né? Mas o G7 está preparando esse ano, toda segunda-feira do mês, sempre não, toda primeira segunda-feira do mês, uma atividade científica, onde nós vamos ter aí outras discussões de artigos,
discussão de casos clínicos e também vamos ter a apresentação dos serviços, né? Então, quem tiver Uhum. interesse em comentar como é feito o atendimento das crianças fora dos sobreviventes, né? E podem entrar em contato com a Sobop, que aí a gente vai agendando as apresentações. Dessa forma, a gente vai conhecer um pouquinho melhor os serviços, né, que participam aí do nosso grupo. E nós vamos estar divulgando aí com um pouco mais de antecedência. A doutora Gilda também vai voltar para falar com a gente sobre a caderneta, né, do paciente que está fora de terapia. É, Então, a nós vamos ter várias caderneta, oportunidades. eu tenho que esperar o Luiz Fernando fazer a revisão dele, né? Para Aham. não ter que apresentar duas vezes. Então, eu agradeço a oportunidade para falar para todos os que estão esperando, né, a apresentação. Eu só não apresentei porque ele vai fazer uma revisão, então eu quero o final, né, já completa, apresentar finalizada. Mas o que eu Não, posso claro. adiantar para vocês, que eu estou muito feliz com o trabalho que nós fizemos, com a colaboração de todos, e que não ficou uma caderneta de saúde, não, ficou um guideline para os médicos generalistas. Hum, Essa é a surpresa. Então, nossa. eu acho que todo mundo, eu agradeço muito a colaboração de todos, né? Principalmente da Márcia, que é a professora de Medicina de Estratégia da Família, né? Uhum. E a colaboração dela foi, eu acho que foi assim importantíssima para que nós fizéssemos o trabalho. E todos colaboraram, então todo mundo está curioso para saber como ficou, e eu também estou ansiosa para mostrar, né? Mas eu vou esperar primeiro o Luiz Fernando fazer a revisão dele, né? Mas o que eu posso adiantar para vocês é que ficou um guideline para o generalista, além da caderneta do paciente, né? Então, nós estamos muito felizes porque vai ser uma ferramenta muito útil para o paciente e para o médico que não é oncologista, né? Então, essa era o objetivo, que o médico generalista pudesse entender o paciente que ele está recebendo para fazer o segmento. É isso? Ah, que Então, bom. Então, vamos ser surpreendidos assim para eu acho que ficou bom, acho que ficou melhor. bom, porque a Márcia, que é a generalista, né, que é professora da estratégia da família, ela ajudou a formatar, então ficou didática para ela, né? Pode ser que não seja Hum, para o oncologista, né? Mas o objetivo é que ficasse didático para o generalista, né? E ela é, que ajudou a, a viabilizar essa parte, então eu acho que ficou bem interessante. Eu acho que vocês vão gostar bastante também. eu também acho. Estou aqui É. já E a esperando gente aí. tá, e nós esperamos que seja muito útil. Eu acho que vai ser útil, porque o Né? generalista ele tem esse medo, né, de tratar um paciente que acabou o tratamento, que ele não sabe o terreno que ele está cuidando e todo mundo dando a contribuição das recomendações de cada área. Então ficou bem bonito, eu acho, ficou bem interessante. Então vocês aguardem, eu espero não tardar muito, né? Porque eu estou ansiosa para mostrar. Não, estaremos aguardando aí. Quando estiver pronto, é só avisar. Tá Se bom. Acho convidar, que a eles gente faz marcaram já até. uma data em abril, né? Foi, A né? gente, Tem a uma gente, data em abril, eu falei, espero que até lá consigamos mostrar. Então vamos se deixar. não, a gente, quando estiver pronto, a gente pode fazer até um encontro meio que extraordinário aí, porque é É, é, importante mesmo a gente conhecer o é, mais rápido possível, né? isso. Tá bom. Então, tá Então, bom. muito obrigada pela atenção de vocês todos. Um beijo bem grande para todos. Tá? Muito obrigada e boa noite, então. Obrigada, então.